Olá, profissionais de saúde do Paraná. Sejam todos muito bem-vindos a esse episódio, projeto piloto do ESPBcast, podcast da Escola de Saúde Pública do Paraná. Vai ser um espaço dedicado à educação continuada e troca de conhecimentos na área de saúde pública. Meu nome é Romeu, hoje eu estou como mediador desse podcast. Nesse episódio, vamos abordar o tema NIEMIS, um assunto de grande relevância para a saúde pública no nosso estado. Então, hoje estamos com a nossa convidada, enfermeira mestre, Gláucia Ozes Gonçalves. A Gláucia possui graduação em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná, mestre em enfermagem também pela UTFPR, é especialista em vigilância sanitária e em gestão de vigilância em saúde. É servidora da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná desde 2005 e atua na Divisão de Atenção à Saúde da Mulher, Coordenação de Atenção Primária à Saúde desde 2019. Também temos aqui conosco a professora doutora Ana Desotti, graduada em enfermagem pela Universidade Estadual de Maringá, tendo diversas especializações na área de saúde, como educação profissional, educação permanente e planejamento de gestão em saúde. Além disso, é mestre e doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná. A professora Ana Desotti é pesquisadora em políticas públicas, saúde coletiva, atenção primária à saúde, família e criança. Então, para iniciar, Gláucia, queria trazer essa pergunta para você. Da onde vem a expressão NIEMIS? Então, NIEMIS é uma expressão que é do inglês, obviamente, né? E, na verdade, significa claramente quase perda. Então, é muito usado em várias áreas. A área mais conhecida é a aeronáutica, onde você tem assim, dois aviões que quase têm um acidente, eles quase colidem. Isso é chamado near miss. Na saúde do trabalhador também, um quase acidente do trabalho é chamado near miss. Na segurança do paciente, daí nos conceitos mais modernos agora de segurança do paciente, near miss é um quase erro. Eu quase tive por exemplo, quase infundi uma medicação errada no paciente, mas exatamente percebi que estava cometendo um erro, então isso é um near miss na segurança do paciente. Mas hoje estamos aqui para falar de near miss materno, né? Que é um pouco diferente. No caso do near miss materno, Gláucia, né, a gente verifica que isso vem sendo estudado já há alguns anos, não só no Brasil, mas em outros países. E por que agora o Paraná resolveu trabalhar com near miss materno? Desde quando está trabalhando? Qual é o conceito principal que nós estamos usando para o near miss materno? Então, na verdade, o near miss materno, ele começou a ser estudado algumas décadas atrás, a partir da mortalidade materna, do estudo da mortalidade materna. Então, esse conceito, ele foi sendo aprimorado, eu acho que, assim, com mais consistência, 2009, mais ou menos, não estava relacionado aos estudos de segurança do paciente, né? Incrivelmente, parece que é tudo junto, mas não é um conceito paralelo. Então, as pessoas que estavam estudando mortalidade materna começaram a perceber que mulheres que tinham uma gravidade muito grande, nos casos, por exemplo, uma eclâmpsia, que é uma situação que a mulher convulsiona por pressão alta na gestação, ou então uma hemorragia muito grave durante o parto que pode levar à morte, mas elas sobreviviam, elas tinham os mesmos fatores anteriores das que morriam, que tinham como desfecho a morte. Então, eles começaram a estudar e perceber que esse volume dessas mulheres que tinham o que a gente chama de morbidade, né, que é a doença mais grave, o agravamento da situação daquelas pacientes, era semelhante. E que, quem sabe, se a gente estudasse não só as mortes maternas, porque o estudo da mortalidade daí já é muito mais antigo, mas se a gente começasse a estudar também esses casos que a mulher adoece, mas não morre, quem sabe a gente teria algum indício para evitar mortes maternas. Então, basicamente, o near miss materno ele vem dessa necessidade da gente tentar evitar mortes maternas. Então, é como se fosse um novo conceito para a gente aprimorar
e tentar evitar mortes maternas. Foi assim que nasceu o conceito do NIRMIS materno. Certo, mas quando a gente pensa em NIRMIS, me diga se eu estou correto ou não, né? Acho que é importante a gente seguir essa linha. A gente imagina que seria uma ação, uma situação voltada para o processo no parto e puerpério. Isso se aplicaria também durante o pré-natal, por exemplo, na atenção primária, onde o pré-natal é feito pelo enfermeiro, pelo médico, e existe uma atenção já há muitos anos, né, principalmente na equipe de saúde da família. O NIRMIS também se aplicaria, a gente também desenvolveria ações, não sei se dessa maneira, né, para evitar com que a mulher tivesse esse agravamento no momento do parto e depois no puerpério? Então, acho que eu não respondi só a pergunta, a primeira completamente, né? Então, o que acontece é que a gente, o NIRMIS materno, ele foi conceituado em 2011 por um grupo de trabalho da OMS, inclusive conduzido por um médico brasileiro, e tem um manual, então, desde 2011 da OMS sobre NIRMIS materno. Ali foi, assim, um grande marcador desse conceito. E o NIRMIS materno, nesse conceito, é uma mulher que quase morreu, mas sobreviveu a complicações relacionadas à gestação, o parto ou o puerpério, né? Esse é o conceito bem assim, clássico, né, do NIRMIS materno. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é NIRMIS materno é uma situação de gravidade. Ele não é necessariamente um diagnóstico, embora eu citei aqui a eclâmpsia como exemplo, uma hemorragia grave, mas é uma condição em que essa mulher está com uma condição de risco de morrer, né, ou risco de vida, né, uma condição extremamente grave. Então, quando a gente pensa em NIRMIS, a gente pensa gravidade. Quando a gente começou a pensar aqui no Paraná, o que acontecia? A gente estava investigando no grupo técnico de agilização e revisão de óbitos, que existe desde 2012 aqui no estado. A gente estava se angustiando, né, com os casos de óbito materno, que são situações muito tristes, que a gente trabalha muito para evitar e que, ao mesmo tempo, são relativamente raros. Então, há um desafio, como evitar novos casos de morte materna. E aí a gente começou a procurar conceitos, encontrou o NIRMIS, esse conceito clássico que eu acabei de falar. A gente pensou de uma maneira muito simples. Bom, eu tenho no estado 50 ou 60 óbitos maternos por ano em números absolutos. Se o NIRMIS tem um número de 30 vezes mais casos, se eu tiver 30 vezes mais casos, eu vou ter muito mais informação. Se eu sou a gestão dessa linha de cuidado, se eu tenho mais informação para agir e ajudar essa linha de cuidado, o que é a linha de cuidado? É toda a atenção que acontece com essa gestante desde que ela está grávida até o final do puerpério ou além dele, né? Porque a morbidade, eventualmente, né, uma doença que acontece na gestação pode afetar a mulher por muito tempo, mesmo após o puerpério, né? Se a gente souber mais, a gente tem mais informação. Se a gente tiver mais informação, a gente pode agir como gestão. Então, vamos fazer um cálculo bem simples. Se eu tenho 50 casos de NIRMIS, os estudos dizem que o número de casos de NIRMIS materna é cerca de 30 vezes maior. Então, se eu tenho 50 casos, vou estimar 1.500 casos. Se eu só tiver 500 notificações, se eu só tiver 10 vezes mais, já é muita investigação, né? Tem muita situação ali para atuar como gestão. Então, a gente imaginou que isso poderia ser uma chave, né, para começar a olhar a nossa linha de cuidado, atenção desde o pré-natal até o puerpério. Daí você me pergunta, na atenção primária tem como a gente perceber? O que acontece assim, o NIRMIS é como se fosse um sentinela, um caso sentinela, porque ele é um caso mais grave. Onde tem que estar o caso mais grave? Dentro do hospital terciário, né? Então, no último momento, a gente sempre espera que esteja no hospital de maior capacidade, que a gente chama o hospital que é alto risco para nós.
Então, é o hospital de alto risco que vai fazer a notificação. Essa mulher vai voltar para a atenção primária quando sair de alta e ela vai ser daí vista como uma mulher que sofreu uma condição muito grave que vai precisar de uma atenção especial. Mas, na verdade, a notificação, a identificação do caso acontece no hospital de alto risco. Então, para você conseguir dar continuidade nesse estudo e trabalhar ações para se prevenir disso, a notificação é feita pelo hospital terciário. Exatamente. Mas você consegue contar com o apoio dos municípios através das regionais de saúde para te trazer essa informação e você conseguir trabalhar ela a ponto de saber aonde entregar o objeto do teu estudo para melhorar o atendimento à população? Então, na verdade, o que acontece é que vamos pensar assim, a gente tem no Paraná hoje 140 mil nascimentos por ano. De 140 mil nascimentos, eu falei que a gente tem cerca de 50 óbitos maternos por ano, 50, 60, muito bem. Eu sou gestão estadual, né? Eu trabalho ali na divisão que cuida dessa linha de cuidado. Quando eu olho o estado inteiro, imagina, mesmo um pré-natal, um atendimento seja da Unimed, de outro convênio de saúde, a 1000, sei lá, de outro convênio ou privado, o resultado final é o nosso indicador de mortalidade, né? Então, todo mundo está debaixo desse olhar do SUS, de alguma maneira. A epidemiologia é de todos, né? A vigilância sanitária é de todos. Então, a gente é responsável pela linha de cuidado, mesmo que as pessoas não estejam no sistema único. Tá, então, quando a mulher é atendida no sistema único, vamos usar, 80% dos nossos partos é do Sistema Único de Saúde. Você tem a atenção primária do município que vai realizar o pré-natal. Então, lá perto da casa dela, tem atenção primária, unidade básica de saúde. É ali que tem que acontecer o pré-natal, o primeiro contato dela ali. Daí, ali vai ter um enfermeiro, um médico, que vão conduzir esse atendimento do pré-natal, e a gente tem daí princípios para esse atendimento. Ela pode ser estratificada, então o risco dela como risco habitual, intermediário, alto risco. Se ela for intermediário, alto risco, a atenção primária vai compartilhar esse cuidado com a atenção especializada. Então você tem uma equipe de atenção primária que tem lá o agente comunitário, o técnico de enfermagem, o dentista, nutricionista, o médico, o enfermeiro lá na atenção primária. Aí você vai para a atenção especializada, outra equipe, porque daí vai ter um obstetra para um olhar específico de acordo com a estratificação de risco, obstetra, nutricionista, outros profissionais. Então, você já tem outra equipe. Além disso, você tem uma condição de vida ali. Então, ela é uma mulher que tem baixa escolaridade, ou então uma condição econômica mais desfavorável, tem outros filhos, ou tem uma comorbidade. Então, quando a gente associa, veja como está ficando complexa a nossa situação, não é simples. Porque vamos dizer que lá na atenção primária ela seja super bem atendida. Ela está super bem atendida, tem acesso a tudo que ela precisa. Mas ela tem baixa escolaridade e mora longe da unidade básica. Por algum motivo, aquela unidade básica fica longe da casa dela, não tem dinheiro para ir para consulta. Você já tem um bloqueio ali. Ou então, a gente já viu casos, a mulher não tinha acesso nem esqueci o nome da Bolsa Família, por exemplo, né? A ajuda social do governo. Ela não tinha, ela era tão isolada na situação dela, era uma zona rural, e ela não tinha nenhum acesso nem a serviço social do governo. Isso já se tornou um fator de risco para ela, né? Sim, porque a alimentação e tudo. Então, o entendimento dela da orientação já é diferenciado. Se ela tem mais filhos e ela está passando mal, ela pensa assim, não vou procurar ajuda, que eu não tenho onde deixar as crianças. E dela demora para buscar ajuda e isso afeta. Então, veja, a gente tem muitas questões. Além de todas essas equipes e dessa situação, eu só dei um exemplo social, mas tem outros exemplos, né? A gente tem pessoas em todas as condições. Aí ela vai para um hospital de referência.
esse hospital também tem uma equipe. Então, a gente tem muitas situações em que você precisa alinhar, a gente fala linha de cuidado, né? Então, vou usar essa expressão, alinhar a linha de cuidado de maneira que todo mundo tenha uma condução de acordo com aquilo que é preconizado. Então, tem esse desafio todo. Muito bem, não respondi a sua pergunta ainda. Quando você olha a notificação do NIRMIS, então ela veio quando as coisas talvez não deram tão certo. A mulher agravou. Não quer dizer que, às vezes, é uma condição fisiológica, da condição dela. Eventualmente, talvez na maioria das vezes, infelizmente, não houve percepção de alguma coisa que poderia ter sido vista antes, né? Alguma ação. Por exemplo, uma mulher que tem uma infecção urinária, ela faz um tratamento e não é feito o exame de controle para ver se essa infecção cedeu com aquele antibiótico. E aí ela complica, tem uma infecção muito grave e vai para o hospital de referência. Então, ali, se fosse feito o protocolo como é estabelecido, a gente já sabia o que teria acontecido com ela. Como não foi feito, ela agravou. Então, o NIRMIS é assim, é a ponta do que deu errado ou do que deu errado no sentido, o resultado foi ruim. O hospital de referência, ele vai notificar. Essa notificação vai para as regionais de saúde. No estado, nós temos 22 regionais. Essa regional que está perto do município, que é responsável pelo pré-natal na atenção primária. Então, mais do que vir para mim, no começo vinha para o meu e-mail lá, eu que olhava do estado inteiro. Mas isso não faz sentido. Por quê? Porque quem pode atuar na linha de cuidado está próximo é quem está na regional e no município. Sim. Então, o que acontece é que a gente descentralizou essa informação para justamente a regional articular lá com aquele município, olha, tem uma fragilidade aqui na atenção primária, ou no transporte dessa paciente, ou não foi vista essa condição social, precisava articular com outras áreas, entende? Então, o teu trabalho está dentro de uma rede onde você ajuda a filtrar e pensar em estratégias, mas isso tem que ser levado para as pontas através das regionais de saúde. Então, isso. Quem te apoia também são as regionais de saúde, além dos municípios? Na verdade, quem entra em contato, quem trabalha com os municípios são as regionais. As regionais, para quem não sabe muito bem, elas são o estado perto dos municípios, né? Quando a gente regionaliza, a gente põe aquilo que é a gestão estadual do SUS perto das pessoas e de onde as coisas acontecem. Então, é ali que tem as pactuações regionais para o Sistema Único de Saúde. O sistema, a gente fala, né, tripartite. Tem o governo federal, o governo estadual e o município. Então, no município, a regional é a representação do estado com o município. Então, eles pactuam ali na região para ver como a gente vai qualificar o atendimento a essa gestante, a essa situação e outras situações todas de saúde, né, que é o que a gente está falando hoje. Não sei se eu consegui te responder bem, né? É interessante, Glaucia, que você traz um ponto muito importante, que são os determinantes sociais de saúde, né? E quando a gente pensa no estado do Paraná, veja bem, nós somos, no contexto brasileiro, nós somos um estado diferenciado, mas que nós temos as nossas dificuldades intensas, como, por exemplo, você cita a questão do acesso, né? O acesso desta mulher a um cuidado de saúde, muitas vezes a um cuidado especializado. Então, quando a gente fala de Curitiba e região metropolitana, pode estar essa rede o acesso a essa rede um pouco mais facilitado, mas existem municípios que são muito distantes desta rede especializada, e isso pode complicar, né, ou dificultar o atendimento desta mulher, né, e que traz um ponto muito negativo, que é a mortalidade materna, que é o que a gente não quer que aconteça, né? Pelo que estou entendendo, quando a gente trabalha com NIRMIS, é para identificar essas fragilidades para evitar a mortalidade materna também. E aí a gente trabalha em todo esse contexto. O NIRMIS, ele teria todos os profissionais da rede, inclusive dos municípios, que são os grandes executores, estão sendo já capacitados, ou existe uma programação para capacitação
com essas questões voltadas para o NIRMIS ou não? Então, nós começamos o monitoramento em 2017, já faz tempo, né? Setembro de 2017, a gente começou o monitoramento a partir daquilo que eu falei que era bem simples. A gente pensava, vamos ter mais informação, a partir dessa informação a gente vai poder atuar mais e tentar reduzir nossos indicadores. Porque, historicamente, o Paraná, a partir do comitê, né, que foi um dos primeiros comitês do Brasil a investigar mortalidade materna, então a gente tem um bom histórico de investigação de óbitos, né? O Paraná era dos maiores investigadores do país, né, em relação a percentual de óbitos investigados. Isso fez com que a gente tivesse bons resultados, mas à medida que a gente melhora os resultados, eles ficam mais difíceis de reduzir. Então, você falou de acesso. O grande impacto da gestão no acesso da linha de cuidado materno-infantil aconteceu em 2012, com a implantação da Rede Mãe Paranaense. Por quê? Especificamente, duas ações foram muito importantes. A estratificação de risco no pré-natal, porque daí você sabia quem era a mulher que tinha mais alto risco, intermediário ou risco habitual, que a gente fala, e também o acesso ao parto. Se você estuda na epidemiologia, você sabe que uma das maiores causas de mortalidade materna no Brasil, a pesquisa Nascer do Brasil fala bastante disso, é a peregrinação, quer dizer, a mulher está em trabalho de parto, ela bate numa maternidade, não tem vaga, vai para outra, e algumas delas morrem nesse processo de busca, né? Que parece, para a gente que mora no Paraná, parece até absurdo, mas isso ainda acontece em outros estados do Brasil. No Paraná, acontece pouco. Por quê? Porque a partir da organização dessa linha de cuidado, em que você tinha uma mulher que é estratificada no pré-natal e tem a garantia que ela vai chegar em determinado hospital e ele é referência dela, isso é pactuado, então, pelo governo estadual, com as maternidades e com os municípios, e por isso que o SUS é tão importante, porque essa pactuação é um contrato, né? Literalmente é um contrato com as maternidades, garantindo acesso às mulheres estratificadas, ou como risco habitual, intermediário, alto risco. Uma dúvida que pode ser diferente, mas o hospital recebe o nome dessa gestante? Ou ela somente que tem o nome do hospital para ela se dirigir no momento do parto? É assim... Como que se dá essa garantia que ela vai chegar onde foi determinado pela unidade de saúde e vai ser atendida? É assim, veja, a gente tem o número de nascidos vivos por município, por regional, pelo estado. Então, a gente sabe quantos bebês vão nascer naquela região. A gente vai estratificar o risco gestacional delas. Então, até 2 anos atrás, a gente considerava que era 15% das gestantes eram risco habitual. Alto risco, tá? 15%. A partir de calcular 15%, você tem um volume estimado que aquele hospital vai receber, porque ele vai receber as mulheres de determinados municípios, ou de um determinado município, ou de uma região inteira. Isso tudo é articulado, estudado na sua própria região. Certo? Em 2022, a gente começou na nossa divisão um sistema de estratificação de risco para identificar, realmente para identificar o número de gestantes de alto risco, intermediário e risco habitual dos municípios. Então, uma vez por mês, o município, a unidade básica de um município diz, na minha unidade básica tem 10 gestantes de risco habitual, 3 de alto risco e 2 de intermediário, e ele coloca lá no sistema. A partir desse sistema, a gente viu que nosso alto risco não é 15%, na verdade é 20%. Não é tão diferente, mas pensando em gestão, aumentar, tudo veja, preciso mais leito, né? Preciso atendimento especializado e tal. Então, isso ajudou a gente a ter essa percepção um pouquinho mais exata em relação ao risco. Então, vamos dizer, Romeu, lá, 1.000 nascidos vivos, vou inventar uma cidade aqui,
vou falar qualquer cidade, deixa eu pensar. Vou chamar a cidade da minha mãe, que não é do Paraná, Nova Odessa. 1.000 nascidos vivos. Se 15% ou 20% são alto risco, eu vou ter 200 gestantes de alto risco. Então, meu hospital que vai receber o alto risco tem que estar preparado para 200 gestantes de alto risco. E mais, vamos colocar aqui 10% de risco intermediário, mais 10% sem gestantes de risco intermediário. E as outras 700 mulheres serão de risco habitual. Isso dá certo? Funciona 100%? Não. Vou te explicar por quê. Porque a estratificação de risco, ela indica uma possibilidade de agravamento. Então, uma mulher hipertensa crônica, ela é hipertensa engravida, ela já é considerada alto risco, ela tem mais risco de ter pré-eclâmpsia, que é um agravamento, uma complicação da gestação que pode levar ao óbito tanto materno quanto infantil. Então, quando eu estratifico, eu indico que ela, além da atenção primária, será atendida pelo especialista. O que eu espero? Que as pacientes de alto risco não compliquem. Por quê? Porque eu vou dar mais atenção para elas no sentido da especialidade. Todo mundo tem que ser bem atendido. Mas essa paciente que já tem alguma comorbidade associada e tem uma lista grande lá que é alto risco, ela precisa ser atendida de uma maneira para evitar a complicação. Só que a obstetrícia tem um negócio que é uma imprevisibilidade. Então, você tem uma mulher jovem, primeira gestação, isso é um fator de risco para pré-eclâmpsia, está lá na lista dos fatores de risco. Não tenho como prever. Então, vai acontecer e vão acontecer intercorrências, e aí a gente precisa usar um outro conceito que se chama classificação de risco, que a classificação de risco é da emergência, quando você chega na porta do hospital, e mesmo na atenção primária dá para ser usado para identificar, essa mulher precisa ser atendida rápido, precisa ir para o hospital rápido, e ela, para a gente poder. Então, assim, por isso que a gente sabe mais ou menos quantas pessoas vão nascer em determinado hospital, e a gente tem esse controle de dados, assim, quantos partos aconteceram na Santa Casa de Irati ou de Cornélio Procópio. A gente sabe isso por ano, então a gente acompanha, a gente percebe, e o hospital também, obviamente, porque tudo isso está num contrato com o Estado, que ele vai receber o alto risco, ou risco habitual, intermediário e alto de determinados municípios, então a gente tem uma noção, porque o alto risco também precisa de mais tempo de internamento um pouco. Então, eventualmente, a gente precisa calcular, tudo isso tem fórmulas para calcular, para a gente ter quantos leitos eu preciso para essa região, né? É um desafio, um quebra-cabecinha, né? Mas, assim, isso já está estabelecido, em geral, a gente consegue entender bem a necessidade. Por isso, a mulher não tem o nome dela. Era essa a sua pergunta. Mas ela chega lá e aquele hospital sabe. A paciente Maria da Silva, do município lá de Nova Odessa, vai ser atendido nesse hospital, porque é isso que está pactuado. Então, é essa pactuação que a gente procura manter a partir dessa pactuação que é feita na comissão intergestores ou regional ou bipartite, que daí é com o estado inteiro. Entendi. Entendeu? E nessa organização de rede, a gente consegue intervir de uma maneira muito mais adequada, né? Muito mais positiva, eu diria, fazendo esse levantamento do NIRMIS. Quando a gente trata, Glaucia, da mortalidade materna e infantil, né, a gente trata também da questão relacionada à assistência, né? Quanto maior o número de mortalidade materna e infantil, mais não está muito adequada essa prestação de assistência. A gente faz essa relação dentro da epidemiologia, né? Os dados epidemiológicos nos apontam essa questão de uma falha, de uma assistência inadequada, de um olhar não muito atento, né, para esta mulher, porque a gente acompanha ela desde o pré-natal até o puerpério e muito tempo depois, porque
a gente não trabalha em um único nível dentro da saúde. No NIRMIS, ele também levantaria essa questão relacionada à assistência. A gente poderia ter dados, por exemplo, ou o NIRMIS não reverteria assim dados. O NIRMIS traria para mim dados de que uma assistência pode ser melhor qualificada ou a gente precisa, em determinadas regiões do Paraná, intervir mais enquanto gestão do Estado? Sim, sim. Porque, assim, o NIRMIS no Estado, na nossa linha de cuidado materno-infantil, que é assim que a gente chama desde 2019, né? Veja, na verdade, isso é a coisa mais importante. Por quê? Porque o que adianta eu saber que uma mulher agravou se eu não sei o que fazer com aquela informação, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente tem um volume grande de informação, como o NIRMIS hoje a gente tem mais de 1.000 casos notificados por ano. Então, o que eu vou fazer com toda essa informação? Como é que a gente vai trabalhar essa questão de agir em cima dela? Então, a gente usa o modelo das 3 demoras, que é o modelo de investigação de mortalidade lá dos anos 90. O que aconteceu? Lá nos anos 90, a maioria das pesquisas de mortalidade materna é africano, né? Ou é relacionado aos países africanos, que são os piores indicadores do mundo em relação à mortalidade materna. E esses estudiosos, eles identificaram que o que leva uma mulher a morrer é a demora que ela leva para ter assistência adequada, para ser bem simples, né? Então, quando a gente começou a olhar, quando a gente já estudava a mortalidade materna, muitos anos já a epidemiologia do Estado, né, a divisão de informações epidemiológicas do Estado, trabalha o uso das 3 demoras na mortalidade materna e infantil. Quando a gente olhou o NIRMIS materno, a gente viu que tinha alguns artigos que falavam que as 3 demoras se aplicavam também, e é totalmente lógico isso, tranquilo de entender. E esse modelo das 3 demoras diz o quê? Ele é bem simples. Veja, qualquer pessoa entende. Por isso que é legal. Acho que o NIRMIS tem que ser assim, simples. Então, a gente está com o Romeu aqui, que não é da saúde, né? Que eu saiba, não. O Leandro Fono ali, né? Mas olha só como é simples. A demora 1 se relaciona à mulher, ela demorou para procurar ajuda, não percebeu que ela estava com risco com algum sinal de risco que poderia agravar a gestação. Ou a família dela não percebeu, né? Então, uma demora da mulher ou da família em relação a buscar ajuda. Isso é demora 1. Demora 2 tem a ver com acesso. O que é acesso? Ter acesso ao pré-natal, ter acesso ao SAMU, ter acesso a leito de UTI, se for necessário, ter acesso a um medicamento, imunoglobulina, por exemplo, quando é RH negativo. Qualquer situação que a mulher precise de uma assistência, um hospital, né? E não tem. Então, quando a gente olha para a África, que foi o caso que eu estava citando, o que acontece na África? Eles não têm acesso, eles não têm profissionais em muitos lugares, não têm hospitais, serviços. Então, claro, eu estou falando de uma maneira geral, mas falando especificamente de países onde isso é muito acentuado, por exemplo, Guiné-Bissau, né? Então, lugares em que 50% dos partos são domiciliares sem assistência. Então, você tem maternidade sem médico, né? Então, você tem situações muito complexas. Você não tem terapia intensiva. Então, acesso é isso. Quando você pensa lá, se você resolver acesso, você derruba indicadores que são 300 por 100 mil. Né? No Paraná, a gente fala 40, nosso indicador é em torno de 40 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos. Na África, tem países que é 300, 800, né? Guiné, que eu falei, é 900 por 100 mil, é muito alto, porque não tem o mínimo, né? Quando a gente ajusta o acesso, quando a gente fala de SUS, é responsabilidade nossa, que somos SUS, somos o sistema. Então, a gente tem que organizar, isso é gestão da linha de cuidado, gestão da rede. Eu tenho que organizar de um jeito que todo mundo no Paraná, nos 399 municípios, saiba onde vai nascer. É isso que essa organização fez. Então,
vamos pactuar aqui com os serviços regionais para que todas as mulheres desses municípios tenham onde os bebês possam nascer. Ótimo, isso é organização. Então, dá acesso. E aí a gente vai organizando, claro, não é tão simples, não é só nascer, né? Mas é só um exemplo assim. O acesso é a demora 2. Se eu não tenho acesso, eu já quebro bastante a minha capacidade de resolver ou de evitar mortes, né? E a demora 3, que é a sua pergunta. A demora 3 é qualidade de assistência. Então, esse é o nosso ponto mais frágil, né? É triste falar isso, mas é real, porque a gente conseguiu já dar muito acesso, a gente conseguiu ter uma organização da linha de cuidado onde as pessoas têm atenção primária, as pessoas têm serviços de urgência, né? A gente tem hospitais, mas quando a gente analisa óbitos maternos e infantis e NIRMs materno, a gente percebe que as maiores fragilidades estão na qualidade, no sentido, por exemplo, de uso de protocolos mais adequados, já não tem discussão, né? Já tem as melhores evidências que uma mulher com pré-eclâmpsia em determinada situação ela precisa ser sulfatada, quer dizer, receber sulfato de magnésio, que é uma medicação barata. Então, assim, e a gente teve casos, né, que você, de repente, você tem uma mulher que morreu e naquele serviço que atendia gestantes não tinha sulfato de magnésio. Então, você percebe que você precisa qualificar. E a demora 3 no nosso formulário, a gente fez assim, demora 3 pré-natal, demora 3 atenção hospitalar e demora 3 atenção puerperal. E lá no formulário, quando a pessoa notifica o NIRMIS, tem lá, demora 1 tem os tipos de demora. Por exemplo, a mulher não aderiu ao uso do antibiótico, né? Sei lá, não quis, tomou errado, né? Não quero, dá dor de estômago, não vou tomar, e daí ela mesma se prejudicou. Demora 2, não tinha vaga no hospital, e dela ficou esperando e tal. E a demora 3, por exemplo, na atenção pré-natal, não foi estratificado o risco dela, né? Não foi feito o controle da infecção urinária, são coisas de protocolo também e tal. Isso tem bastante definições do que acontece mais. E a partir desse olhar das demoras, a gente tenta daí atuar com bastante clareza a respeito daquilo que é a fragilidade da linha de cuidado. Então, a gente usa as 3 demoras. Quais são os desafios? A maioria das pessoas que está notificando não sabe o que são 3 demoras. Por quê? Quem entende o que são, que é esse conceito simples, mas que é usado muito pelas pessoas da epidemiologia que fazem investigação. Então, as pessoas lá do hospital nunca ouviram falar de 3 demoras. Então, a gente gasta bastante energia conversando com o serviço hospitalar que notifica. Por quê? Porque ele precisa enxergar naquele caso que ele recebeu o pior resultado que aconteceu antes. Mas daí eu sou hospital, estou julgando a atenção primária, que chato. Não tem problema, você tem uma evidência. Você não está num tribunal do júri. Então, você fala assim, olha, aqui não foi estratificado o risco. Ela devia estar em outro lugar, não no meu hospital de risco habitual. Ela era hipertensa e está aqui no risco habitual. Devia estar lá no hospital de alto risco. Então, é claramente uma fragilidade que aconteceu. E a partir disso, o município atua e o próprio hospital se vê como uma parte dessa linha de cuidado e pensa, como é que foi o meu atendimento? Por exemplo, a gente falou bastante que é o hospital terciário, né? Mas, na verdade, o hospital terciário recebe por último, mas, eventualmente, tem uma complicação no risco habitual, lá no hospital pequeno. Então, o que tem que acontecer com o hospital do risco habitual que tem uma hemorragia grave? Tem que transferir essa gestante, ele tem que fazer o atendimento de emergência, mas tem que ter como transferir. Então, tudo isso é visto no caso. Transferiu rápido? Não, demorou. O que demorou? Demorou a decisão de transferir, ou demorou porque não tinha ambulância, ou demorou porque o médico não estava ali dentro do serviço na hora. Pode acontecer várias coisas, então a gente avalia para poder qualificar esse serviço. Então, a gente usa as 3 demoras. Excelente.
Isso é importante, né? Porque a gente volta na questão da assistência e o quanto isso impacta também na mortalidade. Do NIRMIS, de uma forma geral, assim, e eu sempre bato um papo lá com os meus alunos, quando a gente fala das políticas públicas, da construção de políticas públicas, dessa questão dos dados, né, da epidemiologia, que se transformam em políticas públicas, programas para os municípios executarem, porque, na verdade, são os grandes executores dos programas, são os municípios, né? O Ministério da Saúde hoje, como é que ele vê esse monitoramento? E tem NIRMIS em outros estados? Está sendo implementado? Eu não sei nem como te perguntar isso, mas como que está? É o Paraná, nós somos um pioneiro, é uma demanda que vem do Ministério da Saúde frente às necessidades, né, frente aos dados de mortalidade. Como está isso? Ou somos nós mesmo aqui no Paraná que somos pioneiros, já temos uma linha de cuidado bastante organizada, porque temos, né? Isso é importante a gente ressaltar. Eu que não estou lá na gestão, mas que sou professora da área, a gente estuda muito sobre isso. Isso é um fato importante, né? Ressaltar que o Paraná tem uma linha de cuidado materno-infantil muito organizada e que isso reflete na ação do município. Então, como que está isso a nível de Ministério da Saúde, Glaucia? Bom, assim, há uns anos, acredito que 2018, teve uma resolução tripartite que citava o NIRMIS como uma possibilidade de monitoramento. A pesquisa Nascer no Brasil avalia NIRMIS materno, a gente também, que é uma pesquisa muito ligada à Fiocruz, né? Então, que é um órgão muito importante no país. Houveram alguns movimentos de pesquisa, uma grande pesquisa, muito antes de eu estar participando, né, desse tipo de discussão. No Paraná mesmo teve algumas pessoas que eu nem me atrevo a citar, né, porque não convivi com elas, então não sei bem as pessoas que participaram, mas que tiveram um movimento de uma grande pesquisa nacional. A Unicamp mesmo tem um movimento de estudo da morbidade muito forte, discute bastante NIRMIS. No município de Curitiba, teve um movimento também do próprio município em relação à identificação do NIRMIS materno, ao estudo, a ver o que estava acontecendo dentro do município, que é o município que está no nosso estado, então a gente sabe um pouco dessa história. Mas, assim, em outro estado do país, e mesmo o movimento do Ministério, ele não existe claramente, não tem uma portaria, uma resolução, nada que indique um caminho para fazer. E, assim, contando a história do jeito que ela é mesmo, quando a gente começou a pensar, a gente começou a buscar quem que faz, né? A gente não tinha muita coisa, a gente tinha muito aquele manual da OMS, e aí a gente falou, não, isso aqui faz sentido, e a gente começou a colocar isso em eventos de vigilância e tal, e falava de NIRMIS, falava NIRMIS materno, né? Tem que falar certo aqui, e de segurança do paciente. A gente começou a discutir, mas a gente não sabia muito bem como é que a gente ia fazer isso, a gente só estava falando. E aí aconteceu uma situação que foi muito boa para nós, que eu estava numa reunião e estava a doutora Márcia Kreiden, que na época era diretora do Hospital do Trabalhador. Eu não a conhecia ainda, e eu falei, como eu falava de NIRMIS bastante, assim, porque na verdade eu estava tentando vender um peixe, ver se a gente conseguia introduzir em algum lugar, então a gente falava. E a doutora Márcia virou para mim falar, no Hospital do Trabalhador a gente está monitorando o NIRMIS. Eu, sério? Nosso hospital está monitorando o NIRMIS, quero ver, né? Vamos conversar. E lá estava a doutora Somaia e a enfermeira Riciana. O hospital tinha tido uma série de situações que fez com que elas começassem a pensar, a gente precisa olhar melhor esses casos graves. E elas começaram usando o manual da OMS, fazendo um pequeno formulário, identificando os casos internamente. E o trabalho delas ali reduziu a mortalidade dentro do hospital. Naquele ano especificamente, naquele começo, assim, foi um fator que fez com que o hospital se olhasse
né, como um caso sentinela. Quando eu olho o caso, eu estudo e penso que a gente precisa melhorar aqui, institui novos protocolos, capacita residentes, capacita profissionais ali que estão dentro do serviço para qualificar, que é o que a gente discutiu ali, né? Uhum. Quando eu me aproximei, então, da doutora Somaia Reda e da Riciana, que é a enfermeira que estava no setor ali de epidemiologia hospitalar, elas faziam um trabalho realmente muito bom. E aí, tudo que a gente estava, assim, mirabolando como gestão, inventando, mas não tinha aplicação prática, porque como é que eu, gestão, faço, né? Eu digo assim, agora você vai monitorar a NIRMIS materna. O que é isso? A pessoa nem sabe o que é e agora vai ter que fazer, né? E não é muito simples. Você fica, primeiro, que as pessoas podem se irritar com você e falar assim, o que você está inventando? Isso não faz sentido, só me dá mais trabalho. Mais uma coisa para eu preencher, não faz sentido. Mas ali, com o apoio do Hospital do Trabalhador, com aquelas profissões, foi espetacular para nós, porque a gente tinha um hospital de verdade, fazendo um trabalho de qualidade, ajudou a formular nosso primeiro formulário, a construir, e aí a gente sabia, isso acontece, isso existe, dá para fazer, então, assim, vamos realmente tornar isso real. Então, em 2017, aí a gente colocou para o Estado, né? E foi uma aventura, porque a gente percebeu que muitas coisas que a gente perguntava não faziam sentido. Assim, tá, isso mas o que isso me ajuda na prática? Né? A gente não colocou as 3 demoras de cara, a gente deixou o campo aberto, as pessoas escreviam. Aí, quando a gente mudou o formulário primeiro, eu coloquei as principais fragilidades que os hospitais apontavam no campo aberto. Então, não chamei de 3 demoras, porque eu sabia que as pessoas não sabiam nem o que era NIRMIS. Então, tinha muito caminho para fazer, né? Aí você fala, nossa, esse conceito difícil, a mulher que quase morreu, mas sobreviveu. Você abre o manual do OMS, tem outras condições ameaçadoras e tal. Parecia tudo tão complicado, como que você vai aplicar no estado inteiro? Então, a gente usou um critério bem subjetivo. Então, falava assim, Romeu, vamos falar que o Romeu não é da saúde, né? Romeu, essa mulher quase morreu para você? Você está lá na recepção do hospital, você fala, nossa, essa mulher quase morreu, entrou aqui convulsionando, ela quase morreu, teve que ser transferida. Coisa simples, né? A gente começou a identificar com uma situação de gravidade subjetiva. A gente não fez, assim, critérios complexos, nada. Porque qualquer hospital, grande, pequeno, com especialista, sem especialista, poderia identificar o caso. E a gente não tinha notificação errada. Não tem problema. Qual é o problema ter uma notificação? Não foi tão grave. Eu tive algumas notificações. Isso aqui não era bem um NIRMIS. Tudo bem. A pessoa estava aprendendo e a gente estava tendo informação a respeito. Então, a gente começou assim, de uma maneira bastante ousada e pouco limitada. Agora a gente já evoluiu, né? Mudamos o formulário, crescemos, os hospitais eles têm já uma percepção bem melhor, né? Em qualquer região desse estado, você vai entrar na maternidade, vai falar NIRMIS materno, as pessoas sabem do que a gente está falando. Eu acho que isso já indica que a gente já cresceu bastante, amadurecemos, né? Dessa situação assim, bem... ousada é uma boa palavra, pode ser um pouco maluca, assim, né, de começar do jeito que dá, mas daí a gente foi crescendo e percebendo que realmente importava constar naquele formulário, que não era a respeito tanto de questões de detalhes, mas que tinha a ver como uma ferramenta de gestão mesmo, né? Bastante interessante. Aí eu fico aqui instigada em saber, né, sobre a questão e a construção desse formulário. Porque nós temos, por exemplo, a morte materna infantil, ela é uma mortalidade que está dentro da lista de notificação compulsória. Nós precisamos notificar, investigar, e existe um formulário, né, uma ficha de notificação e investigação própria, e do NIRMIS foi construído pela equipe da CESA Paraná. A gente começou fazendo um pouco baseado na experiência do que a gente fazia na mortalidade, e a partir das respostas, a gente começou a pensar, bom,
a gente precisa entender melhor as fragilidades do que está acontecendo. Então, a gente começou a ter perguntas mais específicas. Por exemplo, como que se iniciou esse trabalho de parto? Foi induzido? Foi cesárea de emergência? Foi cesárea a pedido agora, né, que a gente tem essa situação? Então, como é que foi? Então, isso é interessante. O conceito clássico diz uma mulher que quase morreu, mas sobreviveu. Mas escuta, mas o óbito não é nosso pior desfecho? A gente não quer saber quando a mulher morreu? Então a gente não vai notificar? Claro que não. A gente quer exatamente esse caso, é o pior desfecho possível. Então, no monitoramento do Paraná, a gente identifica morbidades graves ou gravíssimas de mulheres relacionadas a gestação, parto e puerpério. Então, a gente classicamente obstétricas, né? Ou que ocorrem durante a gestação, parto e puerpério. Daí a gente fala questões de saúde mental, violência, outras questões fora, inclusive aquelas que têm óbito como desfecho. Por quê? Porque eu vou chutar aqui, não sei esse indicador, mas mais de 90% dos óbitos maternos foi um near-miss. Ela quase morreu, ela ficou muito grave. Eventualmente tem uma morte súbita, que daí não dá para chamar de near-miss. A mulher morreu em casa de repente, né? Existem poucas situações assim. A maioria, ela gravou muito até morrer. Então, o near-miss, ele vai mostrando para a gente o que aconteceu até mesmo nos óbitos, ajuda a nossa investigação de óbitos. Muito bem. Então, a gente partiu dessa lógica, a experiência na investigação dos óbitos, com certeza, influenciou muito a maneira que a gente fez o nosso formulário. Aí a gente coloca muito dados da história dela, como se fosse uma história do pré-natal, história obstétrica e tal, estratificação de risco, tudo que se refere ao atendimento dessa mulher. E aí a gente introduziu, então, alguns conceitos de segurança do paciente, se teve classificação de risco obstétrico na chegada do hospital, e aí a gente tentou pensar e focar no que acontece mais. O que acontece mais? Síndrome hipertensiva e hemorragia, obviamente, e também infecções. Mas aí o formulário tem essa capacidade de crescer e tem um espaço para resumo tudo. A gente trabalhou em 2017 com um formulário assim, bem cru, né, no sentido de a gente não tinha experiência. Em 2018, a gente já deixa eu pensar, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Em abril de 2018, a gente já tinha uma reformulação com a ajuda das regionais de saúde dos notificadores. Então, de 2018 a 2021, a gente usou esse formulário. Em 2020, eu entrei no mestrado. Daí a gente trabalhou a validação de um formulário aí mais robusto, né? E esse formulário que a gente usa até hoje. O que aconteceu com ele? A gente migrou para uma plataforma chamada REDCap, que é de pesquisa, e ele tem limitações. Qual é a nossa limitação? Não é um sistema de informação. Então, assim, a gente tem dificuldade com alguns cruzamentos, mas quando você lê o caso, você está lá na ponta, né, Romeu, lá, você é do município, da regional de saúde, você lê o caso, você fala, puxa, mas essa mulher, ela não fez planejamento familiar, sexual reprodutivo, puxa, mas ela era hipertensa, mas ela foi estratificada como risco habitual, você já vai enxergando o que deu errado. Então, aquilo que na investigação do óbito a gente leva 2 meses, porque você tem uma burocracia natural, que é do processo, no near-miss a gente espera que leve 15 minutos. A gente não vai ficar procurando o que não tem no formulário. Claro, o formulário tem que ter bem preenchido, né? Vamos considerar que está um bom formulário. Você não vai ficar procurando além. Aquilo que ele diz, ele já me dá informação para eu poder atuar. É esse o meu objetivo. 15 minutos, ação. E é isso que a gente fala para a regional. Pode ser o contato com o município, daí o município vai atuar em relação à qualificação, pode ser uma articulação, pode ser uma reunião de gestão, pode ser uma mudança de fluxo, daí você vai ter que analisar o caso no sentido da ação.
Mas se a informação estiver lá, a gente já tem bastante coisa para fazer a partir dela. Né? Você falou no notificador. Então, os municípios ou os hospitais têm essa pessoa, referência em fazer a notificação? Ou é o médico, ou é a equipe de enfermagem que faz essa notificação? Então, Essas equipes também são qualificadas para te entregarem uma informação mais limpa possível, para que você consiga fazer essa análise rápida e entender onde foi o problema que aconteceu naquele NIRMIS? Então, assim, veja, como a característica do NIRMIS materno é a gravidade, então a gente coloca no hospital, ou no hospital de risco habitual que transferiu, ou no hospital de alto risco que recebeu essa paciente, a responsabilidade de notificar. Cada hospital tem estrutura muito diferente, né? Quando a gente fala, eu falei das 3 demoras, né? Um outro pilar que a gente usa no nosso formulário é a segurança do paciente. Então, a gente sempre tenta motivar, mas não obrigar. Isso a gente não diz como é que o hospital vai fazer a notificação, mas a gente tenta ter a lógica da segurança do paciente. Uhum. A segurança do paciente, ela, por exemplo, Romeu, ela investiga todo evento adverso dentro do serviço. Então, o paciente caiu da cama, né? Não tinha grade, o que aconteceu? Estava tomando medicamento que ele precisava de ajuda para sair da cama. Você vai avaliar aquela situação de queda do leito, por exemplo. A lógica da segurança do paciente qual é? Eu vou atuar para nenhum paciente mais cair da cama no meu hospital, né? Ponto. O NIRMIS materno, a maioria dos casos não é segurança do paciente, porque às vezes é uma questão realmente fisiopatológica, assim, faz parte daquela condição daquela mulher. Então, não é uma falha de assistência, um problema relacionado à assistência, não necessariamente. Mas, se eu pego esse caso de NIRMIS materno e visto de segurança do paciente, meio na marra, assim, né? Põe uma camiseta apertada, falando, isso aqui eu vou estudar como se fosse segurança do paciente, eu pego aquele caso e falo, tá, como é que eu podia atender melhor? Ela foi classificada o risco quando ela entrou no hospital? Quanto tempo ela demorou lá? Era uma cesárea de emergência. Demorou 2 horas para fazer a cesárea de emergência ou demorou meia hora? Né? Estava preparado lá, tinha um kit para sepse, que é a infecção gravíssima, que leva muitos pacientes à morte. Você já tem esse protocolo? A equipe da manhã, da tarde, da noite conhece os protocolos? Está capacitada? Ou só um pedacinho da equipe sabe? Sábado à noite, se acontecer alguma coisa, vai ser o mesmo atendimento que é segunda de manhã? Isso é uma pergunta boa, né? Então, o hospital se olha no caso. E, por isso, usar o núcleo de segurança e essa expertise é muito legal. É o que a gente pretende. Mas as realidades são absolutamente diversas. A maioria dos notificadores são enfermeiros, alguns extremamente sensibilizados, assim, porque temos hospitais bem pequenos, né? Temos hospitais gigantescos, temos hospitais que têm uma comissão para identificar, avaliar NIRMIS. Mas, assim, a maioria das vezes você tem uma enfermeira ou uma equipe pequena que está identificando, está notificando e tudo. Então, a gente não tem isso muito claro. Em alguns hospitais, Pinhais, por exemplo, aqui na região metropolitana, a gente tem a equipe médica muito envolvida com a notificação. Então, isso tem sido muito interessante. Mas, em geral, o que a gente pretende, idealmente? Ter gente que identifique, esse caso aqui é um NIRMIS materno, notifica. Quando essa notificação chega, o que a gente quer? Que essa mulher que vai para casa, que ela teve alta hoje, ela vai para casa e ela teve uma hemorragia grave, ela teve uma situação muito grave dentro do hospital, então lá na unidade básica da casa dela, ela tem que ser visitada, ela tem que fazer uma consulta puerperal. Essa informação precisa voltar para o município para ele fazer um acompanhamento. Exatamente. Na verdade, a nossa linha de cuidado diz, toda puérpera precisa ser visitada. Então, qualquer mulher que nasça ali naquele território daquela unidade básica, todas as mulheres que tiveram bebê vão ser visitadas. Agora, se ela for NIRMIS materno, eu vou precisar dar uma olhada diferenciada.
que ela foi uma paciente que quase morreu. Às vezes o bebê quase morreu também. Às vezes o bebê morreu, inclusive, né? Porque, infelizmente, algumas questões levam à morte infantil ou fetal. Então, a gente tem todo um contexto para cuidar mais ainda dessa mulher, né? Me perdi agora, a gente estava falando tanta coisa, né? A gente estava falando de quem notifica, né? Então, o ideal é que a equipe, assim, a Ana trabalha num hospital, então ela identificou o caso. Aí ela fala, ela é enfermeira lá da maternidade. Aí ela vai chamar o médico daquela maternidade e o núcleo de segurança, eles vão sentar, de preferência, com a equipe de técnicos de enfermagem, que é quem mais está perto. E aí eles vão discutir o caso. A gente teve um caso de near-miss, vamos ver aqui. Essa paciente chegou tal hora, aconteceu isso. Olha os dados vitais dela. Uma coisa que a gente vê muito é uma fragilidade, um certo falta de valor nos dados vitais. O que são dados vitais? Pressão, temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca, saturação. Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, registram, está alterado, elas não valorizam. A paciente diz, estou com uma dor diferente, estou me sentindo mal. Não, já vai passar, toma uma aguinha. A pessoa não valoriza. Essa alteração de pressão é pequena, ou não é nada. Então, assim, a gente precisa... Por quê? No alojamento conjunto, que é na maternidade, todo mundo sai bem, 95%. Dependendo da maternidade, 99% das pessoas saem. Você nunca viu uma situação grave. Então, você acha que todo mundo vai bem, mas aquela pessoa que você precisa dar aquela olhada especial, quando você olha o caso de alguém que foi grave, você consegue identificar e falar, puxa, olha, aconteceu assim semana passada, a mulher também fez hipotensão, essa mulher também estava com taquicardia, e a gente não deu tanto valor, vamos olhar diferente. Aumenta a cultura de segurança, porque daí eu consigo perceber sinais de agravamento, porque são repetidos, os casos são parecidos. Então, ajuda, como se fosse educação ali, né? Você analisa esse caso. Então, você pode ter médicos, pode ter enfermeiros, pode ter uma equipe, mas o hospital que aproveita mesmo, ele analisa seus próprios dados, ele vê quantos casos teve, ele inclui protocolos novos, ele percebe fragilidades. Isso é um hospital que tem maturidade, que tem segurança do paciente. Os melhores hospitais percebem seus erros. Os que não têm erro nenhum, a gente tem que temer um pouco, porque daí ele não está se analisando, né? Era isso que eu queria perguntar. Há também uma falta de notificação talvez o temor de uma punição do próprio hospital ou qualquer outro serviço notificar a respeito daquilo que talvez ele tenha feito errado, então ele deixar de notificar para esconder uma possível falha? Isso acontece? Isso acontece, porque as pessoas ainda não entenderam esse conceito que a gente chama de segurança do paciente. Está mudando sobre isso? Olha, espero que sim. Em 2013, o Brasil fez o Programa Nacional de Segurança do Paciente. A lógica da segurança do paciente é que todo lugar vai ter falhas. Todo lugar que vai ter pessoas humanas cuidando, você vai ter fragilidades. O que vai mudar isso é eu perceber onde estão minhas fragilidades e ajustar os processos. Não é dizer quem errou, porque daí eu corto essa pessoa que errou, mas o processo estava errado. Então, vai ter outro no seu lugar e vai errar de novo, não resolve o problema. Então, hoje em dia, essa cultura é muito mais tranquila de você entender. No Estado, a gente tem um movimento grande da vigilância sanitária, a gente teve uma segunda reunião agora dos hospitais, dos núcleos de segurança do paciente. Então, alguns hospitais são muito maduros, assim, trabalham fortemente com essa questão. Tem hospitais que têm medo de notificar. E, às vezes, notificam porque alguns financiamentos, né, ou incentivos que o Estado dá, como o HospiSUS e o EQP, que é a estratégia de qualificação do parto, exige a notificação do near-miss. Então, o hospital ele quer notificar, só que ele não conta nada, não ajuda a gente, né, não dá informação.
E aí você olha e fala, tá, e agora o que eu faço com isso? Mas o que a gente faz? Eu especificamente trabalho bastante com isso. Eu tento me reunir, eu vou no hospital, eu faço reunião online, eu explico para que a gente faz. A gente não usa essa informação para punir ninguém. Sim. Por quê? Porque isso não faz sentido, né? Quando eu olho e os hospitais maduros realmente fazem isso, e assim, isso faz o olho da gente brilhar, né? Quando ele fala, houve uma falha no monitoramento pós-parto, capacitamos a equipe, alteramos o protocolo para dar mais segurança e tal. Isso é lindo, porque eu tenho um hospital que olha para ele mesmo, não tem medo de contar, eu estou me qualificando. Isso é um hospital que entende o que é segurança do paciente. Todo mundo entende? Não, mas isso é nosso trabalho também, nos aproximar, falar, então, é assim que funciona, é para isso que a gente usa. Porque, por exemplo, quando eu tenho uma atenção primária que é frágil, o pior resultado vai sair nele, no hospital. Que ninguém quer perder uma mulher, ninguém quer perder uma mãe, gente. É uma situação terrível para o profissional, para aquele serviço, é uma marca no coração da gente. Não é só um indicador. Não é só um indicador. E é raro. Então, assim, quando eu digo assim, você me conta o que aconteceu para eu qualificar a atenção primária, que vai chegar menos problema para você também, como hospital. Então, a gente vai trocando informação. O Hospital do Trabalhador, por exemplo, fez um trabalho muito interessante com a atenção primária dos distritos de Curitiba que ele atendia. Então, ele se aproximou desses distritos. Então, quando você tem um hospital que se aproxima da atenção primária, um para ajudar o outro a ser melhor. Porque, no final, não importa se eu fiz a minha tarefa, se eu fiz o checklist, dei a receita, fiz o parto, está tudo certo, tchau. Não é sobre isso. É sobre uma pessoa. Ela precisa ser cuidada. Sim. Não importa se ela está dentro ou fora do hospital. Não adianta dar uma receita para uma mulher analfabeta que não entendeu nada. Eu preciso garantir que ela chegue na atenção primária, que ela tenha esse remédio. Eu, como pessoa, preciso me comprometer com uma pessoa, é uma família. A gente precisa que os profissionais tenham esse compromisso, entendeu? Então, é mais do que fazer um checklist de tarefas, a gente tem que se comprometer. Eu sou uma linha de cuidado. E sempre aquele município, que eu sou o grande hospital de referência, sempre aquele município me dá problema. O que eu vou fazer para ajudar? Entende? Estamos num país em desenvolvimento, pobre. As pessoas que mais sofrem são pobres. É verdade isso. E se fosse a nossa família? Quantos de nós usamos o SUS? Precisamos do SUS e vamos precisar. O SUS afeta a todos nós. Então, a gente precisa ser o melhor possível para todos, naquilo que depende, né? Isso é ser gente, eu acho. Acho que é isso que a gente precisa resgatar, sabe? Acho que é esse caminho. Nossa, você chegou num ponto que, para mim, assim, é essencial, e a sua fala, me corrija se eu estiver errado, por favor, mas a sua fala me remete a... O Near-Miss, ele vem muito mais como qualificador do que como punidor, como apontar erros apenas, né? Tá, a partir de condições, né, de intercorrências que a gente tem, seja no hospital, seja na atenção primária, seja onde for, como nós vamos qualificar essas pessoas, esses profissionais, para uma melhor assistência? Porque você traz, né, pontos muito importantes. Uma coisa que eu sempre ressalto lá no processo de formação, né, eu sou responsável pela formação de enfermeiros. Enfermeiros estão em todos os níveis de atenção. Mas eu sempre digo para eles assim, se vocês receberem na atenção primária, numa consulta, na primeira consulta ali de puericultura e a consulta de puerpério, e não conseguir enxergar que uma criança está dentro de um contexto familiar, que está dentro de um contexto, essa mulher está dentro de um contexto, e que tudo interfere no desenvolvimento infantil, interfere no cuidado dessa mulher, né? Que no processo de puerpério, a família, a comunidade onde ela vive, vai interferir nesse puerpério. Eu vou ser um profissional pela metade. Eu não vou ter esse olhar que você colocou, esse olhar de que muitas vezes o que vai faltar para ela é aquilo que eu não posso dar enquanto enfermeira,
mas a assistência social pode dar, que é a comida, é a renda, que volta lá naquele início da nossa fala, que são os determinantes sociais de saúde, né? A economia, infelizmente, nós moramos num país que está em desenvolvimento, que tem um potencial para o desenvolvimento, mas que a gente ainda precisa trabalhar muito na área de saúde. Eu vejo muito isso, assim, a minha visão agora nesse bate-papo, que o NIRMIS, ele vem com um potencial muito grande nessa questão da qualificação do profissional, com um olhar muito mais ampliado do que simplesmente a prática profissional pura, né? A notificação pura. Ou seja, tivemos um erro. E como fazemos para mudar esse erro, mudar essa forma de assistência? Isso, para mim, é fantástico, né? E aí, assim, a minha cabeça, como eu não sei a sua, mas a minha cabeça está aqui um turbilhão, querendo ficar aqui até amanhã batendo esse papo. Mas uma outra coisa que eu acredito e tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui vai chegar a muitas pessoas e a pessoas leigas também que nos assistem, né? A Escola de Saúde Pública do Paraná, ela tem visualizada os podcasts, os treinamentos, os cursos por muitas pessoas que não são profissionais. Eu vou dar um exemplo e aí eu queria que você me dissesse se isso é um NIRMIS ou não. Vamos supor, eu tenho uma mulher em idade fértil e que faz um diagnóstico para câncer. Um câncer de evolução muito rápida, muito grave, e que ela está já num estadiamento desse câncer bastante avançado. Quando eu não cuido, né, presto cuidado para que essa mulher, por exemplo, né, não forneça a ela condições para um planejamento familiar e reprodutivo, e essa mulher engravida neste processo, precisa parar o tratamento para o câncer e, de repente, neste meio vai a óbito, isso seria uma intercorrência que pode ser considerada um NIRMIS? Sim, assim, no sentido, é como olhando, vai ser investigada como se fosse um óbito materno, Sim. né? E daí eu acho que nem entraria lá na razão de mortalidade materna. Sim. Mas no NIRMIS a gente é mais generoso para abraçar os casos do que na mortalidade, na razão de mortalidade materna. Porque, assim, o que indica essa situação? Você teve um problema no planejamento familiar ou na identificação do risco dessa mulher gestar. Então, isso é um problema que afetou a atenção primária ali, o cuidado, o olhar sobre aquela mulher. Eu acho que cada caso ele é avaliado na medida que você percebe. E como que você diz que a NIRMIS ou não é materno? Notificaria ou não, que é a grande pergunta. Sim. Eu notificaria, a mulher teve o pior desfecho. E ela foi muito grave. Aí, quando eu olho esse caso, vou pensar como eu aperfeiçoo o atendimento na atenção primária para que essa atenção primária enxergue situações semelhantes, por exemplo, com doenças crônicas, com algumas doenças, elas têm uma contraindicação relativa a engravidar, ou algumas condições. Eu acredito assim, toda mulher ela tem o direito de engravidar, né? Só que ela precisa entender o risco. Um caso que a gente avaliou há um tempo atrás, de um óbito materno, era interessante, porque era uma mulher que já tinha 5 filhos, ela já tinha uma idade, assim, mais que 35 anos, e ela foi orientada pela atenção primária, e ela quis engravidar de novo, e ela tinha uma série de comorbidades. E foi tão triste, porque ela tinha 5 crianças ali que ficaram, mas ela era feliz engravidando. Agora, eu não tive coragem de perguntar para essas pessoas que estavam ali, inclusive, na discussão do caso, que fizeram um bom trabalho. Se alguém explicou para elas que ela podia morrer e deixar aquelas crianças, né? Então, às vezes, e tem essa questão do entendimento né, cultural, educacional, às vezes a pessoa não entende. Mas a gente tem pessoas também que têm alto nível de escolaridade, elas escolhem ter esse risco porque elas querem muito gestar. Então, assim, é delicado isso, né? Mas a partir do caso, assim, pense assim, o NIRMIS materno é gravidade. Então, a gente está pensando numa situação que a mulher é gestante ou puérpera, está muito grave.
até uma gestação ectópica rota, né, que leva a uma situação muito grave, que é uma situação bem no começo da gestação, às vezes nem está identificada a gestação e já é muito grave. Então, a gente coloca também lá nos nossos casos. Por quê? Porque a gente precisa ter um diagnóstico correto, porque a gente precisa cuidar dessa mulher depois também, né? Então, a gente tenta ter esse tipo de identificação. Não sei se eu te respondi bem o que você queria. Claro mas... que respondeu, claro que sim. É bastante interessante, né? Uma outra coisa, essa questão, né, de pensar todos os pontos, né? Nós que não somos da área, que estudamos profundamente o NERMIS, vem um monte de dúvidas, né? E eu acho importantíssimo porque todos os profissionais precisam sanar essas dúvidas para entender quais são essas intercorrências. Uma outra coisa que a gente falou, e aí agora me veio diante da sua fala, a gente falou lá no início, o NERMIS não é feito somente por hospitais do SUS. Seria também feito por hospitais, por exemplo, que atende uma maternidade exclusivamente privada? Então, a lógica que a gente usa é da segurança do paciente, do controle de infecção. Claro que muitas vezes a paciente que é atendida na maternidade do sistema privado, ela tem um pré-natal lá no consultório, ela não usa o sistema único de saúde, pode ser, até certo ponto pode. Mas como eu falei em algum momento, eu falei, toda gestante, ela é da atenção primária, mesmo a do sistema privado, mesmo a da Unimed, do outro convênio, ela pertence àquela atenção primária. A gente tenta, eu sei que é um desafio difícil, né? Quem é da atenção primária sabe que tem tanta coisa para fazer, mas a gestante é importante ali. Eu preciso identificar que essa mulher existe. Ela vai precisar de vacina na atenção primária, a maioria vai fazer a vacina ali. Aquele bebê vai ter uma puericultura muitas vezes ali na atenção primária, ou vai precisar da vacina ali. Então, a gente, veja, estar no sistema privado não é garantia de nada, né? Não estou dizendo que é ruim, né, de maneira nenhuma, mas a gente está aqui para o cidadão brasileiro, paranaense, e até para o imigrante a gente está. Então, a gente precisa reconhecer essas pessoas. E a gente incentiva as maternidades privadas a também notificarem. A gente não tem muitas maternidades, ou muito poucas notificações de maternidades privadas ainda. Mas alguns movimentos em algumas regionais a gente tem fortalecido, inclusive aqui no município de Curitiba a gente tem feito um trabalho, especialmente o município tem feito um trabalho para trazer as maternidades do sistema privado para notificação, para essa autoavaliação, porque não tem nada a perder. Porque, veja, vamos dizer que eu sou médica de uma paciente lá que eu tenho no consultório. Depois do parto, ela vai para casa, se ela teve uma intercorrência, eu notifiquei, a atenção primária vai visitá-la, já é grátis. Eu não tenho nada a perder. Eu vou ter o sistema apoiando a minha paciente. Não, sabe? Então, não tem nenhum prejuízo em notificar. Pelo contrário, o hospital privado pode ter esse olhar de segurança, qualificar seus próprios processos, e os hospitais maduros fazem isso em qualquer sistema, tanto no público quanto no privado. E a paciente que é de um consultório particular, ela vai ser recebida lá no território, porque os municípios, seja um bairro mais rico, seja um bairro mais pobre, tem que ter atenção primária, né? E assim ela vai ser atendida, vai ser protegida, o bebê também. E acontecem intercorrências, não é o dinheiro que sustenta, né? Muitas vezes é uma situação lá relacionada a aleitamento materno, uma situação relacionada a outras questões, uma infecção, uma outra alteração que vai ser vista mais rapidamente se eu tiver atenção primária atendendo essa pessoa, né? Então, a gente quer que todo mundo seja atendido, né? Muito bom. Romeu, alguma Isso aí. coisa? Acho que eu consegui ser esclarecido de muitos aspectos do NERMIS materno. Uma conversa muito proveitosa. Agradeço a sua presença aqui conosco nesse podcast piloto. E espero ter você, e você também, professora Ana, mais vezes aqui conosco, trazendo conhecimento e informação de qualidade para todos que nos assistem.
quero agradecer, né, a oportunidade, o privilégio, essa equipe que sou super fã, vocês sabem. O pessoal da escola que é super parceiro da nossa divisão de atenção à saúde da mulher. Nós temos lá uma equipe que trabalha bastante, então quero agradecer a minha equipe, a minha chefe, Carolina Polichese, que é uma enfermeira muito comprometida, né, com o trabalho, Dr. Marcos Takimura, que está sempre aqui na escola fazendo as capacitações, né, a enfermeira Ana, que também é educadora, né, gosta muito, a gente trabalha muito com a educação, porque a gente acredita que a qualificação vem da educação muito. Também a Paula, querida, que acabou de ter neném agora, então agora ela está sabendo a vida real ali da maternidade, está sendo especial. A Amélia, que é psicóloga, está trabalhando puerpério, saúde mental, né? Então a gente falou um pouquinho, né, ali sobre a importância da saúde mental nesse processo, como a gente identifica também questões de saúde mental no NIRMIS. A Mariana, que é a nossa residente, também psicóloga, então são pessoas que têm trabalhado, a gente trabalha muito juntos e muito, eu acho que o NIRMIS ele é uma ferramenta numa linha. Se você falar assim, o NIRMIS vai ajudar a salvar vidas em qualquer lugar, não, porque se você não tiver uma organização da linha de cuidado, se você não tiver uma lógica, o que adianta você contar lá, essa mulher teve esse problema, essa mulher teve esse, entende? Não é uma questão solta no meio de um monitoramento, não é um número que a gente procura, é uma ação para uma pessoa, para um lugar, e a gente tem esse olhar crítico sobre isso, né? Então, tem o micro, que é uma família, e tem o macro, que é uma linha. Então, a gente tenta ter esse equilíbrio dessas duas coisas, né? Mas eu agradeço muito, estou muito honrada de estar aqui com vocês. Muito obrigada, Ana, que eu nem conhecia muito bem. Prazer estar com vocês, Rô, meu parceiro. Obrigada. Foi fantástico, foi uma tarde muito agradável, muito proveitosa. Eu, enquanto formadora de futuros enfermeiros, fico muito contente que aquilo que a gente hoje está colocando na academia, no processo de formação, está vindo ao encontro da prática assistencial, da prática do cuidado das mulheres no Paraná. E isso eu fico muito feliz, né, por ser meu estado, por estarmos aqui lutando sempre por uma assistência muito qualificada e que seja sempre positiva para cada pessoa que necessite dela. Foi muito bom. Obrigada, Rômio. Nada. Obrigado a vocês, obrigado a todos os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem. Aguarde que em breve teremos mais conteúdo.